Redes móveis e sem fio. Tarefa 8. O assunto é QoS. Introdução. De forma geral, em uma transmissão de dados, a arquitetura de rede não garante que todos os pacotes que nós enviamos e que compõem uma mensagem chegarão na ordem particular que foram enviados. O tempo, a ordem correta ou mesmo o fato de se eles vão chegar ou não é assegurado. As redes móveis e sem fio precisam oferecer serviços seguros, previsíveis e às vezes garantidos. Então nós criamos mecanismos para gerenciar o tráfego e o congestionamento da rede. QoS, ou Quality of Service, é uma resposta à condição das redes móveis atualmente, pois seus recursos são finitos, tanto no que se refere à transmissão como nas características dos aparelhos, principalmente porque os dispositivos móveis dependem muito das suas baterias. QoS é o tratamento diferenciado dos pacotes de rede com base em algum esquema de classificação. Atraso. Então, quando o volume de pacotes é maior do que pode ser transportado através da rede, os dispositivos criam filas de pacotes na rede até que haja recursos disponíveis para transmiti-los. O enfileiramento de pacotes gera atraso. Se o número de pacotes a serem enfileirados continuar aumentando, os pacotes poderão ser descartados, dependendo do tipo de serviço sendo usado. Ainda continuando com o atraso, nós vamos comentar 4 tipos de atraso. Como representado na figura, nós temos o atraso de processamento, que é o tempo exigido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde ele deve ser direcionado. O atraso de fila, que é o tempo que o atraso que o pacote sofre enquanto espera para ser transmitido no enlace. O atraso de transmissão é a quantidade de tempo exigida para transmitir todos os bits do pacote para o enlace. E o atraso de propagação é o tempo que esses bits, já no enlace, demoram para se propagar no meio. Isso vai depender do meio, seja ele cabo ou ar, ou seja lá qual for o meio que nós estamos utilizando. Priorização de filas. A priorização de filas é uma estratégia para melhorar a qualidade do serviço. A justificativa é que, para manter a qualidade dos dados, é necessário tomar medidas, como escolher quais os dados são mais importantes, mas como determinar como fazer isso? Então, a primeira etapa é a classificação, onde classificamos as aplicações em categorias com base na quantidade específica dos requisitos dos serviços. E a designação de prioridades. Uma operadora de rede, por exemplo, pode alocar maior parte dos recursos de rede em uma determinada classificação de dados, a depender das preferências detectadas a partir de análise dos seus clientes. Na figura abaixo, nós vemos 3 aplicações. Uma aplicação VoIP, uma transação financeira e uma aplicação de páginas da web. Essas 3 aplicações têm os seus pacotes separados em filas dentro de um servidor e todas as comunicações têm algum acesso ao meio físico, mas as comunicações de prioridade mais elevada têm maior porcentagem nos pacotes, ou seja, as aplicações mais importantes têm maior quantidade de dados enviadas no link com a rede, oferecendo qualidade de serviço.
Para oferecer uma qualidade de serviço satisfatório, vários fatores devem ser levados em consideração. Se a comunicação é urgente, nós aumentamos a prioridade de serviços, como telefonia ou distribuição de vídeo. Comunicação não urgente diminui a prioridade de recuperação de páginas ou e-mail. Alta importância para a organização aumenta a prioridade do controle de produção ou de dados de transações comerciais. Comunicação indesejada diminui a prioridade ou bloqueia atividades indesejadas, como compartilhamento de arquivos ou entretenimento ao vivo. Requisições de aplicações. Então, nós temos a transferência confiável de dados, que garante a chegada dos dados, a vazão, que nós controlamos a quantidade em que os dados estão chegando, a temporização, em que, por exemplo, pacotes chegam em menos de 10 milissegundos, ou seja, nós garantimos que os pacotes enviados chegam rápido o suficiente para determinada aplicação, para que se mantenha a qualidade de determinada aplicação, e a segurança, que seria o sigilo das informações que estão sendo transmitidas. Então, no quadro abaixo, nós temos algumas aplicações e, por exemplo, numa aplicação de transferência ou download de arquivo, nós garantimos, no quesito perda de dados, que não ocorre perda e que a vazão é elástica e não é sensível ao tempo. No e-mail, por exemplo, nós garantimos que não há perda de dados e a vazão é elástica e a sensibilidade ao tempo e não é sensível ao tempo. Já num exemplo um pouco diferente, na telefonia via internet ou videoconferência, há a tolerância de perda, ou seja, nós não podemos perder muitos pacotes, senão nós não conseguimos ver ou ouvir a mensagem. A vazão tem que ter uma quantidade mínima para ser inteligível e a sensibilidade ao tempo existe em alguns décimos de segundos, porque senão nós vamos ter problemas como jitter e lag. Esse é o fim. Obrigado.